Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Gente, o livro de hoje é um livro muito espertinho. É um livro esperto, porque a autora desse livro, ela é uma pessoa que desde 2013 vem lançando praticamente um livro por ano. São livros curtos que têm um apelo popular muito grande. São livros que fazem muito sucesso. E de todos, esse é o mais famoso dela. Mas o que eu gostei desse livro é porque é uma narrativa muito esperta. E a gente vai conversar e eu realmente gostei muito de ter lido esse livro e percebido essa esperteza da autora. O livro em questão é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, que é uma americana, nascida em Massachusetts, em 1983, que ela nasce quase da minha idade, acho que ela é 3 anos mais velha que eu só. Ela começa a escrever muito nova, ela começa a escrever o primeiro livro dela no high school americano, né, lá no colegial. É colegial, né, que fala? High school? Colegial, né? E ela acaba publicando o primeiro livro dela em 2013. Ela trabalha em paralelo com a parte de produção de filmes. Acho que ela trabalha até hoje nisso. E ela vem de 2013 até hoje, quase praticamente lançando aí um livro por ano. Eu ouvi falar pela primeira vez dela a respeito do Evelyn Hugo, né, dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas ela tem os últimos 2 livros dela, que foi o Daisy Jones and the Six e o Malibu Rising, são livros tão famosos quanto. Que eu acho que é porque o Evelyn Hugo teve muito hype. O que é o Evelyn Hugo? O Evelyn Hugo vai ser um livro que vai contar a história de uma grande atriz de cinema, chamada, obviamente, Evelyn Hugo, que se casou 7 vezes na vida e ela vai dar ela vai fazer um leilão dos principais vestidos da carreira dela, dos vestidos que ela usou durante a carreira dela. E todo o valor desse leilão vai ser destinado à ajuda de campanhas contra o câncer de mama. E aí ela liga, né? Na verdade ela não, o assessor dela liga pra uma revista e pede especificamente que uma moça, que é uma moça que recentemente entrou na revista, que não é uma grande jornalista, viesse à casa da Evelyn Hugo para ela dar uma entrevista para essa moça. E esse vai ser o grande plot twist do final do livro, o porquê ela escolheu especificamente essa moça. E, na verdade, quando a moça chega lá, na verdade, uma grande armadilha, que a Evelyn Hugo nunca teve intenção de dar entrevista nenhuma para a revista para promover o leilão. Na verdade, a Evelyn Hugo chamou ela lá porque ela quer que essa moça escreva a biografia dela, né? E por que agora que ela resolveu escrever uma biografia contando realmente tudo da vida dela e dos seus 7 casamentos? O que essa moça representa para Evelyn Hugo? Isso tudo vai ser explicado ao longo do livro. Especificamente, o motivo da moça é o grande plot twist do final. Mas, particularmente, eu não acho que esse livro seja sobre plot twist. Eu não acho que esse livro seja sobre esta grande revelação. Esse livro, e é daí que eu falo que é um livro muito esperto, ele é um livro extremamente interessante porque ele é construído sob um pilar, que é o pilar do personagem carismático. A atriz, a Evelyn Hugo, ela é um personagem extremamente carismático, do começo ao final. Mesmo quando ela se apresenta no começo do livro como já sendo a grande glamurosa, a grande estrela glamurosa de Hollywood, tipo a Elizabeth Taylor de Hollywood, ela já é um personagem fascinante. E ela torna-se mais e mais e mais fascinante quando ela volta no tempo e começa a contar a história dela. Esse livro é sobre isso, é sobre o personagem. Então, o que acontece? Qual é o grande segredo? Meio que você caga. Eu, pelo menos, caguei pra isso. Não é realmente o que me importou. Não foi o que me fez continuar. Eu ouvi em audiobook, né? Audiobook em inglês, porque não tem ainda o audiobook em português. Não é o que me fez continuar ouvindo esse livro. O que me fez continuar ouvindo esse livro é o personagem fascinante de Evelyn Hugo e das coisas que ela faz pra voltar pra mídia quando Hollywood vira as costas pra ela, pra esconder situações da vida dela que acabariam com a carreira dela. É quando ela faz esse tipo de coisa é que você fica fascinado e você quer consumir mais e mais sobre a vida dessa Evelyn Hugo. Outra coisa que é muito legal nesse livro quando eu tava lendo, houve alguns momentos que eu achei que a narrativa era muito rápida, né? Pulava-se, não se tinha muitos detalhes sobre momentos de transição na vida desse personagem. Então, tinha alguns momentos que eu falei assim, nossa, mas tudo acontece tão rápido.
E isso poderia ser, em outro estilo de narração, uma coisa ruim. Mas a forma que essa autora escolhe para contar essa história é em primeira pessoa. E quando você vai contar a sua história, não sei se você já contou a história da sua vida para alguém, mas quando você vai contar a história da sua vida para alguém, você não entra em detalhes, você não fala assim, não, então aquele dia eu acordei, senti na minha pele os lençóis de linho e o cheiro das margaridas no ar. Olhei para a janela. Você não tem nada disso. Você não tem essa quantidade de detalhes. Você se atenta às situações mais importantes. Mesmo que essas situações sejam situações que você vai ter em algum momento um diálogo muito importante, que te marcou. Tal. É assim que você conta a história. E é exatamente assim que a Evelyn Hugo vai contar a sua história para a Monique, que é a jornalista. Esse livro, então, ele é contado em primeira pessoa. Você tem capítulos alternando a voz da Evelyn Hugo com a voz da Monique. E graças a Deus, os capítulos da Monique são minúsculos, porque ela é muito chata. Então, até nisso, a autora foi muito esperta. Ela falou assim, eu vou ter que botar um contraponto aqui, mas um contraponto de um personagem tão fantástico, assim, tão charmoso, tão carismático, vai acabar sendo uma pessoa ofuscada. Então, não vamos perder muito tempo com ela. É claro que ela tem momentos no final do livro mais extensos, mas realmente não faz muita diferença. O foco realmente é o personagem da Evelyn Hugo. E outra coisa que eu achei muito interessante nesse livro, é que isso é totalmente da autora. Claramente foi uma autora que ela fez o seu dever de casa. Por que eu tô falando isso? Ela trabalha com produção de filme. Então, não sei como funciona Hollywood na história, se eles citam pessoas, se eles se interessam, se ela se interessava pelo passado. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da Old Hollywood. Eu cresci com a minha avó. Então, eu cresci vendo filmes de Fred Astaire, eu cresci vendo filmes da Doris Day, eu cresci vendo filmes da Grace Kelly. Então, eu cresci com Judy Garland. Boa parte da minha vida, esses eram os grandes atores pra mim, né? A Old Hollywood, que não é uma Hollywood na minha época, mas essa era a grande meca do cinema que eu aprendi a conhecer e admirar. Então, durante muito tempo, fui completamente fascinada por grandes atores, especialmente duas atrizes que, na minha cabeça, evocam muito Evelyn Hugo. A primeira é Rita Hayworth, que quando acho que eu tinha 9 anos de idade, quando eu vi Gilda pela primeira vez, e eu fiquei assim, embasbacada, eu falei assim, meu Deus do céu, me deixa crescer e ser tão bonita quanto essa mulher. Não aconteceu, infelizmente. Mas eu falei assim, meu Deus, que lindo, gente, preto e branco, no cabelo dela e tal. E a Elizabeth Taylor, que eu cheguei a ler biografia dela, assistir cinebiografia dela, na verdade. E acompanhei, assisti grande parte dos filmes dela, principalmente quando ela faz, na época que ela já tá com o Richard Burton, que ela faz de Shakespeare, ela faz tudo, né, quando ela tá com o Richard Burton. A carreira dela é muito influenciada pelo marido. Então, e ela foi uma mulher que casou 9, 10, 12 vezes, a Gretchen americana, praticamente. Então são duas atrizes que me fascinaram muito na minha infância e na minha adolescência, e elas são muito evocadas dentro do livro da Evelyn Hugo. Não existe citações a pessoas reais nesse livro, tá? Se você é interessado nessa área. Mas se você conhece essas atrizes, se você conhece Joan Crawford, se você conhece... enfim, todas essas atrizes da Old Hollywood que tinham alguns escândalos envolvendo elas, você vai reconhecer passagens, situações que sim, aconteceram na vida real, que com certeza inspiraram essa autora. Então, é um livro maravilhoso de se ler. É um livro muito maravilhoso de se ler. Eu vou entrar na zona de spoiler agora, mas eu não vou contar o final do livro. Eu sinto muito, Gabi. Eu sei que neste exato momento você deve estar revirando o olho na sua casa. Mas eu não vou contar o final desse livro. Por quê? Porque esse é um livro que tem como plot twist a sua principal arma. Mais uma vez, pra mim não faz diferença esse plot twist, tá? Mas alguém pode talvez se interessar a ler esse livro e tenha a experiência estragada por essa revelação. Então eu não vou contar. Eu vou entrar na zona de spoiler e vou contar uma boa parte do livro, mas eu não vou contar o final. Se você não quer ouvir a sinopse, os spoilers desse livro, por favor,
Não precisa continuar. Antes do aviso sonoro, pare este episódio. Aproveite e vá aqui na descrição do episódio, clique no link da Amazon e compre esse livro para você. Ou compre esse livro, ou compre qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa na Amazon através desse link para ajudar o nosso podcast, tá bom? Se você quiser ouvir os spoilers de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por favor, continue comigo. Então, é o seguinte. Evelyn Hugo vai nascer, ela é cubana, né? Ela é cubana, ela perde a mãe muito cedo, ela mora em Nova York, o pai dela é extremamente abusivo com ela, e pra fugir do pai, ela tem o primeiro casamento. Ela termina de casar, ela resolve ser uma grande atriz, ela vai com o marido para Los Angeles, para Califórnia. Aí ela resolve investir na carreira de atriz. Pra isso, ela precisa pintar o cabelo. Ela casa muito cedo, ela casa com 15 anos. E então, assim, ela realmente, assim, com 16, 17, ela já tá tentando audição. E aí falam pra ela que com aquela cara de cubana não vai rolar. Então ela pinta o cabelo de loiro. Esse começo lembra muito o começo da vida da Rita Hayworth, que se apresentava com o pai, não tinha mãe, o pai era abusivo. Existem relatos que o pai tenha talvez abusado sexualmente da Rita Hayworth. Aí ela consegue sair dessa, virar uma grande atriz de Hollywood, mas para isso ela precisa meio que se desconectar com as suas raízes espanholas, que é o caso da Rita Hayworth, que ela era espanhola. O caso da Evelyn Hugo, não. Ela é cubana. Ela vai viver durante muito tempo, ela se divorcia do primeiro marido, ela casa com o segundo marido, que é um grande ator, um dos maiores atores daquela época, e ela apanha muito desse segundo marido dela, que é um grande ator. O que lembra muito também o começo da vida da Elizabeth Taylor, que casou com o herdeiro dos Hilton aos 18 anos e apanhava dele, assim, da lua de mel até o divórcio. Então, pra você ver que, na verdade, uma das coisas que eu gostei é porque eu consegui identificar momentos da vida de de pessoas que eu cresci admirando na Evelyn Hugo. Isso é muito legal. Existe, então, um pequeno momento de revelação nesse livro, que é o que vai meio que dar o tom da história daqui pra frente, que é quando, durante uma gravação de Mulherzinhas, né, Little Women, a Evelyn Hugo conhece a Celia St. James. E essa Celia St. James vai, na verdade, ser o grande amor da Evelyn Hugo, que era bissexual. Então, todo o resto da vida da Evelyn Hugo é ela casando com pessoas para esconder da imprensa o amor que ela tinha, o relacionamento que ela tinha com a Celia St. James. E é um relacionamento complexo, porque a Celia é lésbica e ela é bi, a Evelyn é bi, e a Celia vai ter momentos de extremos ciúmes a respeito de relacionamentos que a Evelyn precisa manter as aparências com homens. E aí vai ser um romance de idas e vindas. A Evelyn tem um grande amigo, que é o Harry, que também é gay, que por sinal acaba tendo um caso com o marido da Celia St. James, que eles vão se casar para manter as aparências também. Enfim, muitas vezes, algumas pessoas, eu tava lendo um pouco sobre esse livro antes de gravar o podcast, e muita gente falando assim, ai, vocês não podem contar isso, porque isso é spoiler. Cara, isso não é spoiler. Outra coisa que eu também gostei do livro é que em nenhum momento a bissexualidade da Evelyn e o romance dela com a Celia são tratados como sendo o big deal da situação, do tipo, oh meu Deus, olha como esse livro é louco, porque ele tem uma bissexual. Não, eles falam assim, gente, o livro não é legal, não é bacana porque existe uma bissexual como protagonista da história. O livro é legal, é bacana porque a história é muito interessante e a personagem é muito interessante. Até porque é um grande big deal, porque se passa numa época, ela vai contar a história dela numa época em que ser homossexual, ser bissexual, era algo completamente proibitivo, completamente impossível de você ter um relacionamento feliz com seu parceiro, com sua parceira. E isso, gente, é real. Tanto que você tem grandes atores, como Cary Grant, que hoje em dia nós sabemos que teve um relacionamento de longa data com um rapaz, chegaram a morar, acho que no Chateau Marmont com ele.
Mas naquela situação tipo Don't Ask, Don't Tell. Rock Hudson. Gente, eu amo Rock Hudson. Assistam o Adeus às Armas, que é uma adaptação do livro do Ernest Hemingway. E ele tá fantástico. Foi o primeiro filme do Rock Hudson que eu assisti na minha vida. E é um livro tristíssimo. E ele dá um peso. É um grande ator que não podia se assumir como gay. Então teve que casar com a secretária do produtor. Olha o nível. Teve que casar com a secretária do produtor. E na década de 80, quando ele pega a AIDS, ele é um grande escândalo na indústria. E quem fica do lado dele, por sinal, é a Elizabeth Taylor, que era amiga de longa data, desde Giants, Assim Caminha a Humanidade. Aliás, Assim Caminha a Humanidade, onde tinha também um famoso bissexual, que era o James Dean, que chega a ter um caso com o Rock Hudson durante essas filmagens. Pra vocês verem como Hollywood, na década de 50, 60, até 70, ele vivia de aparências. Aliás, até hoje vive de aparências. Nós não sabemos se algum astro de Vingadores não se assume gay porque não sabe como os nerds vão reagir, entendeu? Mas o bom desse livro é que ele trata essa situação, ele trata, na verdade, a orientação sexual desses personagens de uma maneira muito, muito bonita, muito natural, como é. Não como deve ser, porque é algo natural, é algo bonito. Gente, é amor. Amor é sempre lindo, tá? Então vamos prestar atenção nisso. Mas sim, você tem dramas referentes à época, referentes ao mundo da indústria do cinema. Então eu não acho que esse seja, na verdade, um grande... Ai, meu Deus, vocês têm que ter cuidado quando falar sobre isso. Até porque a revelação, né? Na verdade, a revelação não, porque elas se encontram e se apaixonam, não tem nem um quarto de livro. É bem no começo, na minha opinião, né? Então, enfim. Então é isso. Evelyn Hugo é, sim, um grande livro que mostra como era difícil não apenas ser mulher na antiga Hollywood, como era difícil não ser hétero na antiga Hollywood. Aliás, não é difícil apenas ser mulher, não ser hétero. Era difícil também não ser branca, porque você tem também um texto sobre o fato que ela precisou esconder que era cubana. Até porque existe um momento no livro que ela fala, cara, a Baía dos Porcos foi um grande problema para o governo Kennedy. Eu tava no auge da minha carreira quando o governo Kennedy rompeu com Cuba. Eu não posso ser... Ninguém pode descobrir que eu sou cubana. Então você tem isso. Você tem uma personagem fantástica e toda a história dela sobre o que ela precisou fazer para ser uma grande atriz, que foi esconder a sua orientação sexual, esconder a mulher da sua vida, esconder as suas raízes étnicas e mais aguentar um monte de coisa horrenda que acontecia com mulheres nessa época. Acontecia com mulheres nessa época, não, porque tá aí o movimento Me Too pra provar que não era só nessa época que aconteciam coisas horríveis com mulheres na indústria do cinema. Olha, esse livro, mais uma vez, é fantástico. Quando eu não peguei pra gostar, eu vou ser muito sincera, porque é um livro muito hypado, e geralmente os livros hypados eu já torço o nariz, assim, mas vale muito a pena. Não vale a pena, na minha opinião, pelo plot twist do final. Que se você quiser, mais uma vez, comprar o livro e saber o plot twist, pega aí no link da Amazon. Mas vale muito a pena, sim, por toda a construção do personagem da Evelyn Hugo. E é isso, senhoras e senhores. Peço desculpas de antemão se esse episódio foi muito digressivo, com muita informação sobre a Hollywood antiga. É porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. Enfim, eu consumi muito, tenho muita informação sobre essa época de Hollywood. Mas leiam Evelyn Hugo, é um livro muito interessante, muito divertido, emocionante em alguns momentos. E eu recomendo, eu acho que o hype é real. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.